Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, novamente aos pés de Cristo, para poder ajudar aos nossos irmãos e irmãs e responder suas perguntas que me fizeram ontem e hoje durante o dia sobre os anjos bons, os anjos maus, como eles foram criados, e até falaram da sexualidade dos anjos. Irmãos, eu só posso responder o que está escrito. Tem coisas que são mistérios de Deus que serão revelados só quando Ele vir nos buscar. Porque as coisas que nos são reveladas são apenas para a nossa salvação. E é interessante que nós lemos em Apocalipse 22:16, que diz o Senhor Jesus: enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Portanto, nós temos que estar nos templos adorando a Deus, e a nossa casa é um pequeno pedaço do céu aqui na terra, irmãos e irmãs. E é um santo templo do Espírito Santo, é o nosso corpo. E é por isso que precisamos conhecer melhor os nossos anjos. Quem são eles, o que eles fazem, qual é a importância deles em nossa vida. Não temos todas as respostas, mas temos muitas informações na Bíblia que foram reveladas aos anjos e são criaturas de Deus e já existem antes da humanidade. Jó, capítulo 38, verso 4 e 7. São uma ordem de seres superiores aos seres humanos, escrito em Hebreus, capítulo 2, versos 6 e 7. Diferentemente de nós, eles não foram criados com a capacidade de reprodução, irmãos e irmãs. Eles não têm sexo, não se casam, não vivem em famílias. Mateus, capítulo 22, verso 30. Junto ao trono de Deus, eles vivem milhões e miríades de anjos. Apocalipse 5:11, Daniel 7:10. Eles estão organizados em hierarquias, irmãos, como um exército. Assim, há anjos comandantes, anjos comandados, há tronos, soberanias, principados e potestades. Colossenses 1:16 fala que há querubins, Ezequiel 1:4, verso 14, e no 10, verso 20 ao 21, existem os serafins, Isaías 6, verso 2. Muitas pessoas já receberam revelações de anjos, irmãos e irmãs, especialmente quanto à função deles como agente de Deus para ministrar os seres humanos. Está escrito em Hebreus capítulo 1, verso 13 e 14. E em uma delas foi-lhe dito que os anjos estavam tão interessados na salvação do ser humano que era impossível encontrar entre eles os que deixavam sua glória e dariam a vida pelo ser humano perdido. Olha, querido, tem muitas coisas que já foram sentidas pelos anjos e nós sentimos as presenças dos anjos e precisamos estar preparados para o encontro pessoal com Deus, porque os nossos anjos são os nossos protetores todo o tempo. Olha, na ilha de Pátimo, o apóstolo João teve a existência e a assistência de anjos para receber e entender as revelações de Jesus Cristo. Ele ficou tão deslumbrado com a cena da vitória final de Cristo na nova terra que ele teve a intenção de adorar o anjo. Lembram quando ele se ajoelhou e disse: olha, não faças isso, sou homem como tu, adora o Deus? Ele teve vontade de adorar o próprio anjo que o instruía, tão grande, imenso e cheio de tanta luz e brilho celestial que o anjo tinha. Mas foi impedido. Está escrito em Apocalipse 19, verso 9 e verso 10. E no Apocalipse 22, verso 8 e 9. E apesar de sua importância em nossa vida, os anjos não devem ser adorados nem invocados. Não se deve nem orar para eles. O que devemos fazer é reconhecer o trabalho deles em nosso favor, agradecer a eles e, em principal, a Deus por isso, por eles existirem, porque foi Deus que os criou. Obedecendo a Cristo, estaremos em harmonia com os seus anjos, irmãos. Os anjos são submissos a Jesus Cristo e atuaram preparando a sua primeira vinda a este mundo. Assistiram enquanto esteve aqui. Foi um anjo que anunciou a Maria que ela ficaria grávida, Lucas capítulo 1, verso 26 ao 35. E o que orientou José a se casar
com Maria, Mateus capítulo 1, verso 20. Quando Jesus veio a este mundo, Deus Pai ordenou que todos os anjos o adorassem. Hebreus capítulo 1, verso 6. Foram eles que anunciaram o seu nascimento nos pastores de Belém, Lucas capítulo 2, verso 18 e 15. Algum tempo depois, um anjo orientou José a fugir para o Egito, a fim de que o menino Jesus escapasse da matança que ocorreria em Belém, Mateus capítulo 2, verso 13. Tendo passado o perigo, novamente o anjo apareceu a José e lhe ordenou que retornasse à família de Israel. Mateus 2, verso 19 e 20. Quando Cristo estava para iniciar seu ministério, logo após a tentação no deserto, em jejum de 40 dias, os anjos levaram para ele um alimento tão necessário, Mateus capítulo 4, verso 11. Anos depois, pouco antes de enfrentar a cruz, um anjo o confrontou no Getsemane, o confortou no Getsemane, irmãos. Está escrito em Lucas 22, verso 43. Na ocasião em que foi preso, poderia ter sido socorrido por legiões de anjos, Mateus 26, 53, mas preferiu morrer para nos salvar, irmãos e irmãs queridas, glórias a Deus. E quando esteve morto, foi um anjo que removeu a pedra para que fechasse seu túmulo, Mateus 28, verso 2 e 3. E o chamou para fora, clamando: Filho de Deus, vem para fora, o teu Pai te chama. Glórias ao Deus. Sejam dadas a este tão excelente Salvador suficiente, nosso amigo principal, Jesus o Cristo. E ao deixar os céus, Jesus, e vir a este mundo, embora não deixasse de ser Deus, Jesus se esvaziou de seus direitos. Ai que dor! Filipenses 2, 6 e 7. E em tudo que disse e fez, dependeu de seu Pai. João 5, 19. Por isso, os milagres de Cristo, irmãos e irmãs, feitos em favor dos aflitos e sofredores, foram realizados pelo poder de Deus por intermédio do ministério dos anjos. Durante toda a sua vida aqui, Cristo foi assistido por dois dos mais exaltados, glórias ao Senhor Jesus, anjos. Eles foram mencionados como estando presentes no sepulcro de Jesus, Mateus 20, capítulo 20, verso 11 e verso 12. E no momento da sua ascensão, quando subiu aos céus, Atos capítulo 1, verso 9 ao 11, os anjos ainda o escoltavam em seu retorno aos céus, Atos capítulo 1, 9, e o acompanharão ao voltar para vir buscar nesse mundo, para vir nos buscar, irmãos queridos. Irmãs queridas, exaltemos o nome do Senhor, oremos ao Senhor e demos glórias ao Senhor Jesus neste momento. E coloquemos nossas vidas em suas maravilhosas mãos, acreditando no seu poder de salvação, no seu poder de cura milagrosa, porque Ele vai me curar de todas as enfermidades, Ele vai levantar o caído, Ele vai alegrar o entristecido, Ele vai dar felicidade ao justo que o aguarda, e esperança ao necessitado. Irmãos e irmãs queridas, de joelhos dobrados, exaltemos o nome do Senhor Jesus e exaltemos o seu excelso nome, digamos a Ele, nosso Deus, nosso Senhor e Redentor, Salvador suficiente, Jesus Cristo, nos salva, nos ilumina, nos ampara com os teus santos anjos e prepara, Senhor Jesus, a nossa vida com a esperança de te ver voltar no dia da tua gloriosa vinda. Que o Senhor Jesus cure os enfermos deste momento, opere aqueles que serão operados neste momento, proteja as mãos dos cirurgiões, dos enfermeiros, dos assistentes de enfermagem, dos que oram neste momento por aqueles que farão cirurgias. Que Deus seja com os autistas, com as crianças especiais. Que Deus conforte os corações dos que estão entristecidos. Que Deus restaure a esperança dos deprimidos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, destes pequenos grupos de oração. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estes são os meus desejos e a minha oração, em nome de Jesus. Meus
e da minha esposa Jessi Matias. Com a graça de Deus, eu agradeço pelo mais um ano de vida que Ele me concedeu no dia 5 de maio. Já no dia 9, o inimigo tentava me matar, mas Deus não permitiu. E a gloriosa mão do Senhor Jesus está sobre nós e os seus anjos já nos proteger, irmão. Por isso, uma boa noite a todos e uma feliz semana a todos diante da presença de Deus. Se não deixem de congregar nas quartas-feiras, às 19 horas, vão para uma igreja adorar o Senhor em nome de Jesus. Amém? E amém, e amém. A paz do Senhor seja com todos. Davi Matias, em nome de Jesus, agradece aos ouvintes destes pequenos grupos que ponham em prática a esperança em Jesus, nosso Salvador suficiente. Amém. Amém.